Convidar os irmãos a ficarem em pé, abrirem as Bíblias no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículos 1 a 9. Ageu 2, 1 a 9. Está aí, pode procurar que ele está aí na Bíblia. É um livro pequenininho. Sazam, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É uma mnemônica, se guarda uma palavra para guardar nomes. Então, Sazam, os 4 últimos livros do Antigo Testamento. Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Sazam. Ageu 2, 1 a 9 diz assim: No 2º ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo... Preste atenção aqui. Vocês vão ouvir muito este ano, que está começando agora, essa primeira semana, essa expressão, a palavra do Senhor veio. Todo mundo sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas aqui tem geografia, tem história, tem cultura, tem Deus propriamente falando, tem homens falando, tem o diabo falando e está registrado. Agora tem momentos que Deus fala coisas específicas para alguém em algum lugar. E tem momentos que Deus fala coisas que é para alguém em algum lugar, mas serve para todos em forma conceitual em qualquer época, cultura e nação. E o Apacentai desse ano está visando isso, pegar as palavras que conceitualmente é para todas as pessoas em qualquer época e trazê-las para a igreja. É evidente que não são todas, são 52 expressões dessas. Assim diz o Senhor, voltada para todas as pessoas em todos os tempos. Hoje nós vamos ver a primeira delas, e aqui está uma narrativa dessa primeira palavra do Senhor para todos em todos os tempos. Vou continuar a leitura. Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. Pergunte para a pessoa do seu lado o nome dela, se você não sabe. Fale o nome dela e diga: seja forte, assim diz o Senhor. Você pode ser mais enfático e olhar bem para ela e dizer, assim, numa base de ordem, porque é assim que Deus fez. Pode dizer para ela o nome dela e dizer: seja forte, assim diz o Senhor. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem. Agora fala o nome dessa pessoa e diz: vai trabalhar, irmão. Mas diga assim, ó, fala o nome dela e diz: vai trabalhar, diz o Senhor. Porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Já sabe o que você vai falar para a pessoa dela depois de dizer o nome? Fala o nome dela e diga: porque o Senhor é contigo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 5: segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Olhe para a pessoa, fale o nome dela e diz: não tenha medo. Assim diz o Senhor. Versículo 6: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra,
o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações. Encherei este templo de glória. Olha para o seu irmão, fala o nome dele e diz: você é o templo do Senhor. Encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Dá-nos a revelação da tua palavra, e que ela seja incisiva em nossa vida. Mexa com nossas estruturas, nos empolgue, nos motive e nos ensine a caminhar. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Podem tomar o seu lugar. Sempre é necessário dar, ainda que de uma forma sucinta, uma pequena introdução com respeito ao que está acontecendo quando Deus fala. O povo está vindo de um momento de destruição, de muito sofrimento e vergonha. 70 anos longe da terra, em cativeiro. Há uma mistura de gerações, porque tem aqueles velhos anciãos, que 70 anos antes, quando era um garoto, quando era um moço, ou já homens, se vivia muito tempo naquela época, eles conheceram Israel, Judá, o templo, a lavoura, a cultura, as casas. E diante da invasão de Babilônia, tudo foi destruído. E eles foram levados como escravos para outra nação. E havia uma geração de gente que nasceu na outra nação, os filhos desses primeiros, e que não conheceram o que havia lá em Judá antes. E agora, depois de 70 anos, vem um livramento, e Deus traz o povo de volta. E eles voltam à sua terra, a terra arrasada. E há uma mistura de sentimentos. Porque aqueles velhos, eles chegam e têm na memória o que tinha antes. E quando eles veem o que está acontecendo, eles ficam desolados, eles choram. Eles choram de tristeza, eles choram de dor. Porque ficaram 70 anos longe da terra e quando voltam, o que tinham na mente é o que era. E agora é uma outra realidade, muito pior aos olhos deles. Mas há aqueles jovens que se acostumaram a ser escravos e agora chegam na terra e dizem: temos a nossa pátria, temos o nosso lugar, temos o nosso país, como os outros povos, e eles estão felizes. Há uma mistura de lágrimas de tristeza e lágrimas de alegria. E é nesse contexto que Deus chega e traz a profecia de Ageu. Isso se aplica a nós, porque todos nós já passamos, ou alguns talvez estejam passando, por um momento de terra devastada. Provavelmente todos nós temos lembrança de coisas boas que acabaram, de construções que ruíram, de coisas preciosas aos nossos olhos e que talvez não estávamos pensando nunca que perderíamos. Isso pode ser um bem material, uma posição social, uma posição ministerial, eclesiástica, espiritual. Isso pode ser família, pessoas. Que vivíamos momentos em que olhávamos para aquilo e pensávamos como é bom, e talvez até não dávamos o valor devido, porque era tão natural para a gente, mas depois de perder, vem a dor e o sofrimento. Talvez alguém não tenha essa experiência, mas pode ter certeza que terá. Porque essa vida é feita de perdas.
A gente conquista e perde. A gente ganha, luta, consegue, perde, tem que conseguir de novo. Em várias áreas, uma viuvez indica isso de uma forma muito clara, um divórcio, uma separação, uma falência na empresa, um pecado que traz um declínio espiritual e a perda de uma posição ministerial, eclesiástica, no meio do povo de Deus, tantas coisas, que faz com que haja uma montanha-russa, uma gangorra, sobe e desce, na nossa vida. E assim como Deus chegou para ajudar naquela época, diante do que eles estavam vivendo, Ele chega para você hoje. E as palavras que Ele diz para ajudar são as mesmas palavras para mim e para você, diante das nossas perdas, das destruições que sofremos, das frustrações que passamos. Eu não quero agora me apegar ao fato histórico, cultural e ao que aconteceu com o povo, mas tenho que às vezes voltar àquela época e àquele povo para fazer uma alusão e um comparativo com a nossa realidade hoje. Mas eu quero olhar com vocês aqui nesse texto, esse processo de reconstrução que Deus indica aqui. Havia aqueles que choravam, olhando a glória passada, a luz passada, o que era bom no passado e que foi perdido, tristes. E haviam aqueles que choravam, olhando a perspectiva do que haveria de acontecer agora num novo estágio, num novo momento, choravam de alegria. E é nesse momento que o profeta vem e diz para o povo, primeira coisa, encare o passado com fé em Deus para o futuro. Vamos repetir o que Deus fala para o povo com outras palavras. Encare o passado com fé em Deus para o encare o passado, coloque sua fé em Deus para o futuro. Deus manda olhar para o passado e ver como as coisas eram boas. No versículo 3 está escrito: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Ou seja, olhe lá atrás. Deus fala, olhe lá atrás. Porque tem gente que comete o erro absurdo de querer esquecer o passado. Fala para o seu irmão, você não vai conseguir esquecer o passado. Eu vi gente não falando. Fale para o seu irmão, você não vai conseguir esquecer o teu passado. Lembrar, graças a Deus. Agora, se você quer esquecer o passado, tá bom, vamos fazer uma oração para você ter amnésia. Concordam? Quer esquecer o passado? Vamos fazer uma oração para você ficar, como é que é quando a pessoa não tem mais memória? Alzheimer. Quem quer ter Alzheimer? Aí vai esquecer o passado. Você não esquece o passado, mas você pode, pela fé em Deus, matar as memórias amargas do passado na tua vida. Você pode falar do passado comendo um cachorro quente, bebendo Coca-Cola e dando risada, por pior que ele tenha sido. Você pode matar as memórias amargas do passado. Quando Deus fala para eles, olhe para o passado, Ele está atestando a realidade. Você não consegue esquecer o que era. Você não consegue esquecer a glória que era, o brilho que era. Você não consegue esquecer. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Versículo 9, Deus fala para eles: agora olhe para o futuro para você ver o que vai acontecer. Ele diz: a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês conseguem perceber que Deus está levando o povo a viajar do passado, indo para o presente, para chegar no futuro? E Ele diz: encare o passado, não negue o passado, mas olhe para o futuro.
Mediante o que eu falo, olhe para o futuro. E agora projete o futuro. E agora caminhe em direção ao futuro. É isso que Deus está falando. Agora, sem fé no que Deus fala, isso é impossível. Isso é impossível. E como está escassa a fé na terra. A Bíblia é pregada, a palavra de Deus está aberta, está revelada. As pessoas ouvem, mas 5 minutos depois não estão vivendo de acordo com o que ouviram. Porque não tem fé para acreditar na palavra. Por que não tem? Porque estão amarradas no passado. Fala para o seu irmão, se liberte, irmão. Fala para ele, se liberte, irmão. Precisa se libertar do passado. Da prisão do passado. Tem gente que tem um passado que fala, não, eu quero esquecer porque ele é muito ruim. Mas tem outros que falam, eu não quero esquecer porque ele é muito bom. Se liberte do passado. Se liberte do passado. Se liberte do passado. Você não é museu nem professor de história. Se liberte do passado. Porque tem um futuro na frente. Deus está chamando você a colocar os olhos no futuro. Deus fala, olhe para o passado, mas agora veja o futuro. Não se esqueça do passado, não. Você não pode esquecer. Mas olhe para o futuro da forma como eu estou falando para você olhar. E aí é preciso colocar uma lupa no futuro. E o futuro é impalpável. O futuro depende de... Uma palavra de 2 letras começa com F e termina com E. Viu como vocês são inteligentes? O futuro depende de... fé, porque não está nas nossas mãos, não aconteceu, não tem previsão, não tem nada demonstrando, mas depende de fé. Agora, quando nós colocamos a fé em nós, nos nossos recursos, no mundo, na ciência, nas circunstâncias, fica muito difícil olhar para o futuro. Mas quando nós olhamos para um Deus que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, conhece o passado, o presente e o futuro, detém a posse do passado, do presente e do futuro. Quando olhamos para Deus e acreditamos no que Ele fala, quando a voz do Senhor diz, assim diz o Senhor, a glória lá da frente é muito maior do que era lá atrás. Quando se acredita nisso, acabou a caramuça. Acabou a lágrima por causa do passado. Acabou a cara azeda por causa do passado. Porque está olhando por fé no que Deus fala. Não é para ficar olhando para o passado. Porque o passado não é um projeto. É um fato feito. É olhar para o futuro. Porque no futuro tem um projeto. Aquele templo já tinha sido destruído. Mas tinha um projeto de Deus para eles. Reconstruam. Palavra de Deus para a tua vida nesse último dia de 2023 é essa. Reconstrua. Reconstrua. Não vai conseguir reconstruir olhando para o passado. Enquanto o passado te amarrar, você vai estar perdendo o teu presente e destruindo o teu futuro. Enquanto o passado ficar em você o tempo inteiro, amarrando tuas mãos, tua voz, tuas decisões, teu comportamento, tuas atitudes, enquanto o passado dirigir a sua vida, você vai ser inútil no presente e o futuro não será promissor para você. Ele terá o cheiro da naftalina do passado, ele terá o bolor do passado, ele terá as marcas do passado, mas quando você se esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, para o projeto que Deus tem para a tua vida, então você vai ver como vai nascer uma glória muito maior do que você já experimentou em toda a sua existência, porque você se dispôs a crer no que Deus fala, no assim diz o Senhor. O passado destruído de Judá refletia um comportamento e atitude do povo. Por que que a glória daquele templo acabou? Por quê? Porque o povo fez uma construção humana. Pegue a história de Israel e de Judá. Antes da destruição do templo e do cativeiro. E você vai encontrar dezenas de profetas advertindo o povo para que se voltasse para Deus e para a sua palavra.
E você vai encontrar inúmeras vezes o povo vivendo na teimosia da sua natureza carnal, na teimosia dos seus pensamentos, em desobediência a Deus, e fazendo o que sentia, o que achava melhor, o que gostava, ou o que era impelido pelas circunstâncias a fazer. Você vai encontrar Arão fazendo um bezerro de ouro, porque o povo, impelido pelo desejo da idolatria, disse para ele fazer, e ele foi lá e fez. Você vai encontrar murmuração, você vai encontrar apostasia, você vai encontrar desobediência. Por quê? Porque eles estavam construindo aquele passado, ainda que havia promessa de Deus, ainda que havia glória naquele passado, eles estavam construindo de acordo com a cabeça deles. O passado é assim, ele reflete uma construção humana. O futuro já não é uma construção humana. O futuro é uma promessa divina. O futuro é um Deus prometendo. E através de Jeremias, Deus diz: eu sei os planos que eu tenho para vocês. De lhes dar um futuro, em outras palavras, abençoado. De prosperar o seu caminho. De lhes dar um futuro bom. Mas as pessoas que veem a glória do passado sumir, porque trabalharam na carne de forma humana, e continuam trabalhando assim, porque continuam sem olhar para o que Deus fala, e sem olhar para o futuro, e sem construir o futuro, porque estão amarradas no passado. Elas estão fazendo a mesma coisa que fizeram antes, e que fez com que a glória de antes caísse, fosse destruída. E continua no mesmo caminho. Irmãos, quando nós fazemos as mesmas coisas do mesmo jeito, teremos os mesmos resultados. Os mesmos resultados. Que não tem a capacidade de mudar posturas, que não tem a capacidade de mudar comportamento, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Essas pessoas, elas estão construindo um futuro, a imagem e semelhança do passado. Para o crente, para aquele que vive com Deus, não existe nenhuma promessa do futuro de amargura e dor. A amargura e dor é para o ímpio, para quem se afasta de Deus. O futuro do cristão, daquele que vive com Deus, é este: vinde benditos para o lugar que eu preparei para vocês. E lá em Apocalipse diz: é um lugar que não tem choro e não tem ranger de dentes, não tem lágrimas, porque Deus enxugará todas as lágrimas. E você pode pensar, sim, na eternidade, mas aqui nessa terra, o justo ainda na velhice estará dando fruto, e esses frutos serão viçosos. Deus não tem promessa amarga para aquele que crê nele. Então aquela pessoa que fica olhando para o passado, amarrado no passado, e preso no passado, e se amarra no presente, e não constrói um futuro mediante as promessas que Deus faz, essa pessoa está descrendo de Deus. É pior que um incrédulo que não tem contato com a palavra do Senhor. É pior, porque está em contato com a palavra de Deus e a despreza, e continua olhando para o passado e fazendo do mesmo jeito, e amarrado ao passado, e preso ao passado. Agora, olhar para o futuro significa duas coisas, ou melhor, dois comportamentos no presente. Eu disse para vocês que o passado as pessoas construíram quando eles estão destruídos, esses passados, porque o que Deus faz não é para destruição. O que é do passado ruim, fomos nós que construímos. De alguma forma nós construímos, mas deve ficar para trás. Agora a gente precisa, eu disse para vocês, crer em Deus que faz promessas para o futuro. Mas diga para o seu irmão, mas você participa da construção. Notem que eu disse para vocês repetirem 3 coisas aqui, porque são 3 atitudes que Deus diz que não é Ele que vai fazer, mas as pessoas têm que fazer. Primeira, seja forte. A segunda, trabalhe. E a terceira, não tenha medo. Isso não é Deus que vai fazer. Deus fala que Ele vai fazer coisas. Ele diz, eu farei tremer o céu, eu farei tremer a terra, eu darei a paz, minha é o ouro, meu é a prata, ou seja, não vai faltar recursos para o que tem que ser feito. Deus está dizendo o que eu vou fazer, mas quando Ele olha para o povo e fala, mas vocês têm 3 coisas a fazer, assim diz o Senhor, seja forte. Assim diz o Senhor, trabalhe.
Assim diz o Senhor, não tenha medo. Aí é o presente. O passado é o que foi destruído com as nossas mãos pelo que fizemos. E não se coloque como vítima. Não fui eu, foram os outros, foram as circunstâncias, foi A, foi B, foi C. O justo vai florescer no deserto. O justo, ainda que o ímpio se levante contra ele, Deus o poupa, Deus o livra, Deus o abençoa, Deus o guarda. O que aconteceu, você fez. Você participou. Tenha essa consciência. Foram mãos humanas e as suas participaram disso. Mas isso não é para te acusar e te destruir. É apenas para você ver que o futuro não pode ser do mesmo jeito. Agora, entre o passado e o futuro tem um tempo presente. É um tempo que tem a lembrança do passado e tem a promessa do futuro. Esse é o tempo da fé, porque o justo viverá da fé. Fé na promessa. A estrada que Deus preparou é boa e iluminada. Andarei por ela com sabedoria, ao lado de gente boa e firmado na... Andarei no presente firmado na promessa. Esse presente, me ajuda aí, gente. Hoje eu estou com aquela vontade de fala para o seu irmão. É a última vez que eu faço isso esse ano. Talvez hoje à noite eu repita. Talvez eu repita. Mas falar para a pessoa aí, o presente está nas tuas mãos. É fácil pensar nisso. É fácil pensar nisso. O passado não está em tuas mãos. Está nas mãos da história. E a gente não muda a história. O futuro não está em nossas mãos, está nas mãos de Deus. A Ele pertence. Mas o presente, fala para o seu irmão, está nas tuas mãos. E você tem o passado como referência ou o futuro como referência para trabalhar, para construir. Se você construir pelo passado, o mesmo resultado de lá será no futuro. Se você construir mediante as promessas de Deus, aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir o que prometeu. E vai acontecer. Então está em tuas mãos o presente. E aí Deus fala, primeira coisa, seja forte. É um fortalecimento emocional. Quando Deus diz para Zorobabel, seja forte, para Josué, seja forte, e para todo o povo da terra, seja forte, no versículo 4, ele está dizendo para ser forte emocionalmente. Por quê? Porque aquele povo, como com todo mundo, as perdas trazem traumas, trazem decepções, trazem frustrações, diminuem a autoestima. Nas perdas nos sentimos zero, derrotados, fracassados. Nas perdas, as setas demoníacas e às vezes até humanas nos acusando. A nossa própria consciência às vezes nos acusa. Nós mesmos nos condenamos. Tudo isso nos joga para baixo. Tudo isso fere o nosso emocional. Tudo isso faz com que a gente se sinta menor. E é assim que o povo estava. E Deus fala para eles, seja forte. É força emocional que Deus está ordenando para eles, porque essa força emocional é que vai enfrentar o trauma, a frustração, a dor, a baixa estima. É essa força emocional que faz isso. Agora, a força emocional depende da força mental. A força emocional, porque emoções não estão em nossas mãos. Concordam comigo? Não vou sentir. Você já teve algum lugar assim que você falou, hoje eu não choro? Um monte de vezes eu entro diante de Deus e falo, Senhor, eu sou muito chorão, hoje eu vou orar 1 hora e não vou chorar. Imagina o que acontece. Quando começo a sentir aquela presença, e olho para as minhas dificuldades, não tem jeito. Emoções a gente não controla, a gente disfarça, mas não controla.
Você já teve vontade de chorar num ambiente que não era para chorar e ficou ali? Ou rir num velório? Já teve emoções incontroláveis dentro de você que explodiram, ou então você as reprimiu com sofrimento e dor? Porque emoção não está em nossas mãos. A mente está nas suas mãos. Volta para o seu irmão. A mente está na sua mão. Por isso que a cura emocional depende da cura mental. Emoções saradas, ser forte emocionalmente, depende da força mental. Veja comigo. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Vocês podem ler na tela aqui, ó, que é fica a mesma tradução, todo mundo, vamos lá? Finalmente. Opa! Seja isso que ocupe. Espera aí. Há uma outra tradução que diz assim, talvez alguém tenha essa tradução que diz assim: nisso pensai. Espera aí, aí não é sugestão. Aí não está, faça uma consagração, peça para Deus te ajudar, para você pensar, para você ter controle. Não. É mandamento. O que é bom, o que é agradável, o que tem louvor, o que é produtivo, nisso coloque o seu pensamento. Então está em nossas mãos esse presente. A forma de pensar. Imagine aquele povo chega e olha aquilo, a mente deles. Aquele que começa a pensar, puxa, mas ali eu tinha minha casinha, olha agora, está um chiqueiro lá, tudo destruído. Puxa, tinha uma lavoura e fica pensando como era gostosa aquela fruta que eu comia. Puxa, eu tinha aquele emprego, eu tinha aquela família, eu tinha aquele negócio, eu tinha aquele ministério, eu perdi. Imagina a mente dele como vai ficando. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais fraca emocionalmente. Agora imagine aquele que olha para tudo aquilo e fala, opa, ali onde tem aquele chiqueiro eu vou construir uma casa. Ali onde tem aquela mata cerrada, eu vou fazer uma lavoura. E, opa, olha aquela moça bonita, eu vou casar com ela. Opa, olha aquele trabalho, eu vou conseguir aquele emprego. A mente funcionando assim. Esse está olhando para o futuro com fé na palavra. Aquele está olhando para o passado, amarrado, preso, amargurado ao que aconteceu. Nisso pensai. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz assim: pensai nas coisas que são do alto. Pensa. Escuta, irmãos, quando fala isso é uma alusão, uma metáfora para dizer assim, olha para o céu, olha para Deus, olha para o trono de Deus. Você consegue encontrar lá fracasso, frustração, derrota, tristeza, angústia. Lá no trono de Deus, a Bíblia diz, pensai nas coisas que são do alto. Esse poder de pensar, Deus falou para Josué, seja forte, Josué, medita na palavra de dia e noite, põe na tua boca a palavra, seja forte e tenha ânimo. O que ele está dizendo? Seja curado emocionalmente, tenha as suas emoções tratadas e curadas. Existem livros de autoajuda, terapias, tudo isso só remedia. Quem cura emoções é o poder de Deus na vida de uma pessoa que pensa nas coisas do alto. O resto é remediar. A pessoa vai para o Alcoólicos Anônimos e ela deixa de beber bebida alcoólica, mas ela sai de lá aprendendo uma coisa: eu não deixei de ser alcoólatra, eu continuo alcoólatra. Eu tenho que tomar cuidado porque eu continuo alcoólatra. A terapia me ajudou a desfazer um hábito, um costume, mas não mexeu comigo por dentro, não transformou o meu interior. Mas a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aquele que é liberto da bebida alcoólica por Cristo, ele pode abrir a boca e dizer: eu não sou mais alcoólatra, porque eu sou uma nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Aleluia, essa é a diferença. Aquele livrinho lá do Paulo Coelho, tem umas coisas bonitinhas lá, eu vou fazer, até dá certo. Remedia, não cura. Jesus cura. Jesus cura. Pensa nas coisas do alto, pensa em Jesus, que isso é cura. Bendito seja o nome do Senhor. Primeira coisa, seja forte emocionalmente. Para ser forte emocionalmente, precisa ser forte mentalmente. Ser forte emocionalmente não está em tuas mãos, mas ser forte mentalmente está em suas mãos. Se você for forte mentalmente, você se torna forte emocionalmente. É natural, é uma sequência natural. Segundo, trabalhe. Aprender a se esforçar. Agora é aprender a se esforçar. Trabalhe. Agora o Senhor diz, versículo 4, trabalhe. Enquanto você se fortalece emocionalmente por causa da sua força mental, você está sendo preparado para agir. O fraco não faz nada. O fraco fica amarrado, de mãos atadas, não sabe para onde ir, não sabe o que faz. Fica preso. O forte não. O forte pega o arado. O forte pega o arado e transforma em lança, se é necessário uma lança para a guerra. O forte age. E Deus chama para a ação. Ele diz, trabalhe. Trabalhar é agir, é fazer. O trabalho é que modifica a forma das coisas. O trabalho é que constrói as coisas. A ação é que muda. Quando você fica só no fortalecimento mental, para o fortalecimento emocional, você fica uma pessoa forte. Só que se você não trabalhar, cria teia de aranha na sua força. E você volta a se enfraquecer. É preciso agir, precisa fazer alguma coisa, precisa tomar decisões, precisa pôr a mão na massa, precisa trabalhar. Por isso que Deus fala para ele, seja forte e trabalhe. Seja forte para agir. Não é para se sentir bem. Tem pessoas que querem ser curadas emocionalmente, mentalmente, para se sentir bem. Não é para se sentir bem, é para, se sentindo bem, agir, fazer coisas. Trabalhe, é preciso agir, é preciso trabalhar. Como que a gente trabalha? Principal ferramenta de trabalho que a gente tem dentro desse contexto que eu estou apresentando, fala para o seu irmão, lembra o nome dele? Fala o nome dele, diz assim, é a tua língua. Trabalhe com a língua. Por quê? Está tudo destruído, terra devastada, a glória foi-se embora, está chorando pelo passado, então precisa se curar emocionalmente, precisa se curar mentalmente. Para quê? Para pôr as mãos à obra e reconstruir. E começa a reconstrução com o falar. O apóstolo Tiago, ele diz que a língua é um dos menores dos membros, mas é capaz de incendiar uma floresta. A língua é pequenininha, mas ela dá curso a um navio, como um leme, que é pequeno, mas dá curso ao navio. Cuidado com essa boca que você tem. Com o que você fala para os outros, mas principalmente para o que você fala consigo mesmo. Tome cuidado com o que você fala, porque é falando que você vai construir coisas ou destruir coisas. É falando que você trabalha para o futuro ou trabalha para o passado. Mas é um falar movido por fé, por convicção. Tem gente que fala, as coisas estão difíceis, e acredita mesmo que está difícil. Eu não consigo, e acredita que não consegue. É uma pessoa que é movida por uma fé inversa. Lá no profeta Joel está escrito assim, diga ao fraco. Quem é que sabe? Diga ao fraco. Espera aí, não é um trabalho?
Peraí, mas eu não estou falando de autoajuda, eu não estou falando de falar positivamente. Eu estou falando de uma fé na promessa. Por que que você é forte? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a minha força vem do Senhor. Alegrai-vos na força que vem do Senhor. Se fortalecer na força que Deus dá. Deus é o teu refúgio, Deus é a tua segurança, Deus é o teu escape. Se fortalece no Senhor e na força do seu poder. É interessante que o apóstolo Paulo escreve sobre batalha espiritual e diz sobre arma, essa arma, aquela outra arma, usa essa, pega aquela, faz aquilo, pega aquela arma, e no final ele termina assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É força pelo que Deus fala. Você chegou aqui no último culto desse ano, no penúltimo, tem um da passagem ainda. Chegou aqui para ouvir uma mensagem diretiva na sua vida. Assim diz o Senhor: fortaleça-se no Senhor, trabalhe e você não terá medo. Não terá medo. Se você fortalecer o seu emocional e aprender a se esforçar, você vai fazer isso confiando no que Deus diz. Notem a sequência comigo. Vamos lá, tela aí me ajuda com o texto. Ageu 2. Primeiro, no versículo 1, vem um contexto histórico. No versículo 2, o Senhor manda o profeta ir falar com as autoridades e com o povo. No versículo 3, Deus lembra o passado para eles. No versículo 4, agora Deus fala do presente. Seja forte, trabalhe. Não tenha medo, diz lá no finzinho. Agora no meio disso está assim, versículo número 4. Porque eu estou com vocês. No versículo 5, segundo a aliança que fiz com vocês. Veja a justificativa de Deus. Seja forte e trabalhe. Por quê? Porque eu estou com vocês. Você veio aqui ouvir isso. O Senhor está com você. Então, por que não ser forte? Por que não trabalhar? Mas Ele não está com você nos seus méritos ou no passado, no que você fez, no que aconteceu. Ele diz no versículo 5, eu estou com vocês segundo a aliança que eu fiz com você. E você está aqui na aliança do sangue do Cordeiro de Deus. Na aliança do sangue de Cristo que te purificou de todo pecado. É segundo essa aliança que Deus está conosco. O medo inibe a ação. Pessoas medrosas dá para perceber. Por quê? Elas não têm iniciativa de trabalhar. Elas não fazem nada porque são medrosas. Deus diz que no presente você não pode ter medo. Se você está no Senhor, então seja forte, trabalhe e não tenha medo, porque Deus está com você por causa da aliança que Ele tem contigo. Essa é a palavra, assim diz o Senhor, para a tua vida nesse ano. Ande nessa fé, caminhe nessa fé. Quero ajudar as pessoas que estão com problemas emocionais. Venham aqui na frente para nós orarmos juntos. Fique em pé toda a igreja. E quem tem problemas emocionais, está sentindo aquela debilidade emocional. Veja, não é uma acusação ter esse problema. Não é. Não é um demérito. Agora, ficar preso nisso, ter ainda orgulho sobre isso, aí sim é difícil. Aí sim é difícil. Deus não pode ajudar. Se aproxime aqui, querida. Venha perto, venha aqui. Venha. Sei lá o que aconteceu, né? Sei lá o que aconteceu na sua vida no passado, que causou em você uma dor, um trauma, uma frustração, uma decepção. Está prejudicando a construção do futuro. Vem aqui na frente, vem cá. Chama os pastores para subirem aqui, a não ser que precisem estar embaixo. Se não, subam aqui os pastores para orar junto comigo. Continue vindo. Se aproxime. Tem um trauma, tem uma dor aí? Tem alguma coisa te amarrando? Está difícil tomar decisão? Está se sentindo impotente? Está se sentindo fraco? Sem condições? Está com medo de errar? Está com medo de fazer ou está com medo de não fazer?
como o medo é inibidor, né? Ele impede de fazer ou ele impede de não fazer. O medo é terrível. Medo é terrível. Não precisa ter medo. O Senhor é com você. Toda a igreja, curve a cabeça. Comece a orar por esses irmãos. Os pastores aqui também. Comecem a orar por esses irmãos. Bendito é o Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor. Toma esse momento em tuas mãos. O Senhor colocou sobre nós hoje um imperativo muito grande. E nós precisamos que esse imperativo se confirme na nossa vida. Um imperativo que nos chama a ter ações no presente, para que o futuro possa ser construído debaixo da Tua vontade, da Tua direção. Nos ajude, Senhor, neste último dia do ano. Aleluia, aleluia. Toda a igreja ore ao Senhor. Nós vamos ter um grande milagre aqui nesta manhã. Um milagre que vai acontecer no interior de pessoas, dentro de pessoas. Bendito seja o nome de Jesus. Oreandra la basuri andra la marala clandra la basheya la clandra la masuri amra la bahaya. Oreandra la bashuri atere clandra la masere andra la bashaya la bacandra la barala haya. Oreandra la bashuri andra la barala masuri andre le clandra la masheya la clandra la bahaya. Oreandra la basuri ambra la marala bahaya candara la bashuri atere clandra la masuri andre le barala maya. Oreandra la bashuri andra la barala macandra la barala masheya la clandra la bahaya. Dereama la basuri andra la barala mashuri andra la barala barala claia. Solta a mão desses irmãos, Senhor. Solta a mão desses irmãos que está presa. Solta as pernas desses irmãos que estão presas. Solta, Senhor, o poder de criatividade nesses irmãos. Esse poder que está inibido, Senhor. Oh Deus, dá a esses irmãos a plena libertação mediante a confissão da Tua palavra, diante da Tua voz, porque assim diz o Senhor. Ajude-os a caminhar, Senhor, debaixo dessa liberdade. Deus, aleluia. Pai Santo, poderoso e verdadeiro, nós te damos graças em nome de Jesus Cristo, por todas as Tuas bênçãos, por todo o Teu cuidado, por toda a Tua maravilha, pela Tua palavra que chega à nossa vida, tanto tempo depois do dia da inspiração, mas chega com a mesma mensagem, dizendo para nós aquilo que aconteceu, aquilo que acontecerá e aquilo que precisa acontecer hoje. Pai amado, estamos debaixo dessa palavra e de uma maneira mais específica, esses irmãos acreditaram e creram no poder desta palavra e creram naquilo que precisa acontecer. E hoje, agora, Senhor, eu declaro sobre a vida deles a unção e a capacidade da força, a unção e a capacidade do trabalho, a unção e a capacidade da coragem para poderem vencer todos os impedimentos, os traumas, as dores, as frustrações, os elementos de inibições que vieram sobre a vida deles por causa do que aconteceu no passado. Pai, em nome de Jesus, seja sobre a vida do Teu povo, os abençoe. E agora, Pai, eu lhe peço que, como sinal da Tua presença, que o coração desses irmãos seja tomado por paz, porque a Tua palavra diz: e eu darei a paz. O
Senhor termina essa história dizendo ao povo: e eu darei a paz. Então agora confirma e sela o resultado desta manhã no campo espiritual, na vida de cada pessoa, dando a paz, porque o Senhor dá a paz, é o selo em nosso coração. E eu peço que a alma deles seja selada com essa serenidade agora, com essa tranquilidade vinda do Senhor, e eles sintam que a paz do Senhor veio sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, louvado seja o Senhor.